reunião, tá? Vou dar início. Então, nós vamos iniciar a nossa aula sobre função exponencial e a pandemia de coronavírus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá, meus senhores. Olha só, eu vou deixar vou espelhar uma tela aqui, tá, com vocês, beleza? Isadora entrou, maravilha. Deixa eu espelhar uma tela aqui com vocês. Cadê? Deixa eu abrir aqui a tela. Deixa ela aqui. Beleza. Só compartilhá-la. E se alguém quiser um gatinho, minha gata pariu hoje aí, ó. Tem 13 aqui, ó. Só pra fazer uma propaganda. O que tu tá fazendo com 3 ratinhos, cara? Parece 3 ratinhos, né, mano? É incrível. Lá, senhores, nós temos aí, ó, inicialmente nós vamos começar essa tela que eu estou... Todo mundo está vendo a tela aí? Sim. Essa tela que eu estou mostrando é referente lá à questão número 10, tá? Tem ela impressa aí nessa questão número 10, que são os casos de coronavírus no Brasil. Isso é do site G1. Eu peguei esse gráfico porque ele é interativo, então ele é bem bacana, tá? Eles são de casos até o dia, não finalizando, mas até o dia 1º de abril, apesar de ser até o dia 1º de abril, isso não é mentira, tá? Olha só, nós tivemos aí o primeiro caso registrado no dia 26 de fevereiro, né? E aí foi evoluindo aqui, ó, continuou, né? Continuou até o dia 28, depois 2 casos até o dia 3 de março. Observe, tá? Que essa curva, ela foi aumentando exponencialmente, né? E se você observar, principalmente aqui nesse momento, ó, no dia 30 de março, para o dia 31 de março, o aumento foi maior. O que nós temos que levar em consideração aí? Nós temos que levar em consideração algumas coisas. No início ali, não quer dizer que não tínhamos casos, né? Foi confirmado o primeiro. E aí começaram os testes, né? Alguns países já estavam bem mais avançados em relação a como detectar e tal, né? Como detectar isso aí, para saber se a pessoa fazer o teste e tal, até que pesquisadores brasileiros conseguiram desenvolver testes mais baratos, né, e mais rápidos, né, até 5 minutos, para você conseguir analisar se a pessoa está ou não com o vírus, né? Então, o que acontece? Com o passar aqui dos dias, principalmente no mês de março, toda essa tecnologia sendo desenvolvida e assim vai. O que eu quero dizer inicialmente, aproveitando? Algumas pessoas acabam sucumbindo, né, à epidemia, a essa pandemia, ou seja, aproveitando o caos e assim vai. Outras pessoas, né, elas mudam ali o seu estado emocional para poder fazer o quê? Ajudar, né? E esses pesquisadores não estão levando nem em consideração se eles podem ser infectados ou não, porque para descobrir esse teste, ou para tentar descobrir algum remédio, alguma vacina, eles estão em contato, não vou dizer direto, né? Porque eles estão usando ali tudo que é necessário para que eles não possam ser contaminados. Mas eles estão em contato direto com o vírus, né? Mesmo assim, eles não se deixaram amedrontar, porque eles querem, de fato, que milhares de pessoas possam ser salvas para que esse vírus ele não seja tão arrasador como ele está mostrando ser, tá? Eu vou me prender inicialmente ao Brasil e ao Distrito Federal. Nós vamos usar aí essa ideia da exponencial, tá? Para a gente ter uma noção. Se eu pegar aqui, ó, 4.661, dia 30 de março,
para o dia 31 de março, né? Se você tem uma calculadora perto aí de você, você pegando 5.812 e dividindo, ó, tô com a minha aqui, ó, 5.812, e dividindo por 4.661, você tem ali 1,24 aproximadamente. O que é esse 1,24? Quer dizer que do dia 30 para o dia 31, nós tivemos um aumento de 24%. Então, em relação ao Brasil, eu vou colocar como se, para ficar mais fácil os cálculos, eu vou colocar como se a gente tivesse diariamente um aumento de 20%, tá? Um aumento de 20%, né? Se eu tenho aí um aumento de 20%, como que ficaria aí a minha função exponencial? Como que essa função exponencial ficaria? Se eu pegar aqui, por exemplo, a partir do dia 31, vou pegar aqui a partir do final de março, que fica mais fácil da gente contar. Você vai pegar 5.812, que seria a minha população inicial, né? Então, ficaria assim, ó, a quantidade de vítimas no Brasil em função do tempo. 5.812, que é a quantidade inicial, estou considerando esse valor inicial aí no dia 31 de março, vezes 1 mais a taxa de crescimento, então vou colocar 1,2, considerando 20%, elevado ao tempo, tá? Então, estou colocando isso aqui, ó, para você poder ver, para você poder participar. Então, a quantidade de vítimas no tempo é 5.812 vezes 1,2 elevado ao tempo t, beleza? Tá? O que acontece? Se eu pego aí essa quantidade, né, ou esse crescimento, só para você ter uma ideia, em um dia, ou seja, no dia 1º de abril, aquela quantidade que está ali, 6.887, ela não foi a quantidade no final do dia. Ela passou, tá? Ela passou de 6.887, tá? Ela beirou ali, se eu não estou enganado, ela foi para 6.933. Se eu pegar ó, o 5.812 e multiplicar por 1,2, que vai ficar elevado a 1, né? Então, eu tenho um aumento aí de 20%. Seria 6.974. Então, eu teria aí, no dia 1º de abril, 6.974. Então, se eu tenho aí 6.974, observe que ficou muito próximo do que de fato aconteceu, né? Se eu tive ali 6.933, então, de fato, esse crescimento ele está bem próximo de 20%. Se eu extrapolar isso, por exemplo, nós temos aí, ó, depois desse gráfico, nós temos aí caso de coronavírus no Brasil no dia 3 de abril. No dia 3 de abril, está 9.056, né? No dia 3 de abril, em relação ao dia 31, você tem um tempo a mais de quanto? Então, dia 3 de abril. Em relação ao dia 31, então, ficaria V de 3, né? Porque em relação ao dia 31, você tem 3 dias depois. Então, V de 3. Que ficaria 5.812 vezes 1,2 ao cubo, né? E aí, se você pegar comigo, se você tem uma calculadora aí perto, né? 1,2 ao cubo dá 1,728 vezes 5.812. Isso dá 10.043. Isso quer dizer que eu teria 10.043 casos. Aí, se você observar no que está ali, né? No que está nessa questão número 10, no segundo gráfico, tem 9.056 casos. Então, a diferença aí está em torno de 1.000 casos, né? 1.000 casos, que é muita coisa, é. Porém, eu quero levar em consideração o seguinte: se eu tenho aí uma diferença de 1.000 casos, podem ser casos, por exemplo, que estão esperando o resultado, né? Pode ser exatamente aquelas pessoas que fizeram o teste, né?
e ainda não saiu o resultado. Então, estamos perto, essa curva, de fato, ela está mostrando aí o que está acontecendo. Olha só, a quantidade de mortos no dia 31 do 3, né? Quantidade de mortos, ela foi, se a gente pegar aí, ó, pega o 202, tá? Só para você ver a taxa de letalidade desse vírus, 202, dividido por 5.812, que eu estou pegando ali no dia 31. Dá 3,4%, né? Então, 3,4% das vítimas. Então, 3,4% das vítimas, né? Então, por exemplo, se eu tenho aí, lá no dia 3 de abril, 10.043, então 10.043, se eu calculo 3,4% disso, isso me dá 349 vítimas, né? E você percebeu que esse número, de fato, ele se aproxima com o que está acontecendo. A taxa de letalidade desse vírus no Brasil está em torno de 4%. No mundo, na China, por exemplo, que quando nós tivemos ali aqueles casos iniciais, estava em torno de 3%, né? E aí já está aumentando, já está em torno de 4%. O que acontece? Quando a gente olhar principalmente para o Distrito Federal, você vai ver que nós temos poucos casos nas regiões menos favorecidas. Mas, por exemplo, se no Rio de Janeiro, que nós temos muitos casos, em São Paulo, que nós temos muitos casos, isso chegar ali nas comunidades, isso chegar nas favelas, esse crescimento pode ser bem maior. Por que pode ser bem maior? Porque ali as famílias estão aglomeradas, né? Nós sabemos que nos bairros mais favorecidos, a tendência é que as pessoas elas morem distantes umas das outras, tá? Então, nós vamos levar isso em consideração, que o número de mortes está em torno de 4% das vítimas, beleza? Então, olha só, se eu pegar essa função exponencial, essa que eu mostrei para vocês, vítimas no Brasil, igual a 5.812 vezes 1,2, quem é esse 1,2? É 1 mais a taxa de crescimento. Se eu tivesse um decrescimento, seria o quê? Seria 1 menos, né? 1 menos isso aí, beleza? Tá? Então, se eu tenho essa taxa aí de crescimento de 20%, o que aconteceria, por exemplo, no dia 10? Dia 10 de abril, né? No próximo domingo, nós temos dia 12. Vou colocar no dia 12 de abril, que é a Páscoa. 12 dias depois, qual seria a quantidade de pessoas, né? Então, vezes 5.812, né? Calculando o V de 12 nisso, gente, nós teríamos aí, se seguir essas projeções dessa função exponencial, 51 mil, então, número de vítimas, 51.820 casos. E se eu considero a taxa de letalidade de 4%, então, vezes 4%, isso vai me dar 2.072 mortos. Né? Então, nós teremos aí 50.820. Gente, qualquer pergunta, pode levantar sua mãozinha, tá? Pode abrir o seu áudio e participar, tá bom? 51.820 casos no dia 12 de abril, né? Eu peguei 12 de abril porque é onde será o dia que será comemorada aí a Páscoa, né? 51.820 casos e mortos 2.072. Olha só, o que está acontecendo? Hoje, por exemplo, pela manhã, quando eu estava vindo para cá, eu percebi que muitas pessoas não estão respeitando, né? Aí poderia falar, inclusive você, que você saiu de casa. Eu saí de casa, né? Entrei no meu carro lá na garagem de casa e saí somente aqui na garagem do IME e vim direto para a sala, não estou tendo contato com ninguém. Depois eu vou voltar para minha casa. Antes de entrar em casa,
Eu tiro a minha roupa toda, coloco numa sacola para poder já ser higienizada, lavar, né? Já entro, tem um banheiro mais próximo, já entro nesse banheiro, tomo um banho para depois ter contato com as pessoas de casa. Gente, muita gente fazendo caminhada. Muita gente fazendo caminhada, inclusive, né, pessoas que estão ali no grupo de risco. E aí, por que isso? No Brasil nunca teve uma guerra, né, um terremoto, uma catástrofe, né? Lógico, eu não estou falando de Brumadinho, não estou falando de Mariana e tal. Para assolar muitas pessoas e a gente chegar a passar fome ou ter que reconstruir o país, como aconteceu com vários países. É por isso que quando acontece alguma coisa na China, no Japão, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Espanha, na Itália, automaticamente as pessoas acabam aderindo, porque sabem que aquelas medidas elas são necessárias para você diminuir a velocidade, tá, de propagação desse vírus. Então, nós sabemos que é muito importante, né, esse isolamento, porque senão, por exemplo, no dia 12 de abril, nós teremos isso, né? Se eu pegar aqui, ó, vamos pegar no final de abril, né? Vou pegar ali no dia 30. No dia 30 de abril, a quantidade de pessoas. Vezes 5.812. Gente, no final de abril, continuando essa curva crescente, 20% ao dia, nós teremos 1.379.630. Vou repetir esse número. 1.379.630 pessoas infectadas. Se seguir a mesma taxa de mortalidade e letalidade aí em torno de 4%, nós teremos 55.185. 55.185 mortos pelo coronavírus, pela Covid-19. Então, gente, isso é muito sério. Então, é por isso que se a gente não tomar algumas atitudes emergenciais, não cuidar e tal, a gente não vai conseguir vencer essa pandemia, porque essa função exponencial ela tem base em 1,2. Ela está crescendo 20% ao dia, né? Agora, vamos supor que, chegando nesse 1.379.630, que é quando eles acreditam que vai ser o pico, tá? O pico. E vamos acreditar, então vou pegar aqui 1.379.630, tá? Vamos supor que haja, ao invés de um crescimento, um decrescimento. Então vamos supor que chegamos ali no final de abril e agora chegou no pico. E aí, devido a todas as medidas, vai começar a diminuir os casos, tá bom? Vai começar a diminuir cura, encontrar um remédio, as pessoas vão sendo curadas e tal, né? E aí, em quanto tempo que seria necessário? Então, estou considerando a mesma velocidade de crescimento a de decrescimento, 20%. Em quantos dias que eu teria aí zerar? Não vou ter mais casos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Eu teria praticamente um mês depois para poder zerar. Como que eu fiz essa conta? Para saber quando que esse carinha vai ser igual a zero. Eu peguei o 0,8, peguei aí, ó. 1.379.630, eu vou mostrar para você, vezes 0,8 elevado a t, igualei a zero, tá? Igualei a zero aqui. Então, 1.379.630 vezes 0,8 elevado a t igual a zero. Quem é o 0,8? É 1 menos 20%, beleza? Igual a zero. Aí, quando eu passo esse
1.379.630 para lá, dividindo, vai zerar, né? Zerou, beleza? Zerou. Então, vai ficar 0,8 elevado a t igual a zero, né? Igual a eu quero chegar próximo de zero, tá? Próximo. Não precisa ser necessariamente zero, porque isso aí nunca vai chegar a ser zero, tá bom? Então, eu quero isso aí próximo de zero. Aí eu posso aplicar aí logaritmo, né? Mas aí eu não vou falar disso porque é tema da nossa próxima aula. Aplico o logaritmo para descobrir esse tempo. Porém, o que eu fiz na calculadora? Eu peguei, então se você quiser fazer 0,8, apertei o vezes. Apertei o igual, então estou elevando ao quadrado. Aperto igual de novo ao cubo, então 3, aperto igual de novo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só quando eu aperto aí 30 vezes é que ele vai chegar bem próximo de zero, tá? Quando eu aperto aí 30 vezes. Ou seja, gente, nós vamos precisar, chegando nesse pico, tá? E se a redução for de 20% ao dia, que eu considero uma redução grande, é que nós vamos chegar em 30 dias a zerar, a não ter mais nenhum caso por coronavírus aí sendo registrado, tá bom? Beleza? E aí, qual é o grande problema? O grande problema é que, por exemplo, no Distrito Federal, tá? Vou pegar aqui, no Distrito Federal, deixa eu tirar essa tela daqui. No Distrito Federal, tá? Eu estou pegando aí a tela agora do Distrito Federal, então vai lá, por favor, no gráfico da questão número 9, né? Que traz aí o Distrito Federal. No Distrito Federal, vocês estão vendo essa tela aí do Distrito Federal? Dei um joinha aí, se vocês estão vendo aí, Distrito Federal. Alguém dá um... Ah, bacana. A Fernanda aí me avisou. Obrigado, Fernanda, sua linda. Esbrovo, Oi. Pode falar. rapidinho, você colocou 0 igual a 1.379.630 vezes 0,8 elevado a t? Isso, igual a zero. Aí o que acontece? Não vai existir nenhum valor de t que vai zerar esse 0,8. Entendeu? Certo. 1.349.630 passar dividindo, vai ficar 0,8 elevado a t igual a zero, né? Aí o que acontece? Uhum. Aí eu peguei na calculadora, porque tem como a gente calcular isso com logaritmo, só que eu não quero entrar nesse mérito, que é a nossa próxima aula e eu vou mostrar nela, tá? Você tá com a calculadora aí? Tô. Você pega aí, ó, digita na sua calculadora. É uma calculadora simples ou é do celular? É a científica. Tá. Na científica ele não vai fazer essa conta que eu vou fazer aqui agora, mas na científica você pode fazer o seguinte, ó, pega 0,8 elevado a 30. Uhum. Deu quanto aí? 0,0012. Isso. Tá vendo que está se aproximando aí de zero? Ah, entendi. Obrigada. Perceba que não é zero ainda, porque isso aí nunca vai zerar, mas está bem próximo já de zero. Então, observe que para chegar aí próximo de zero, você vai precisar no mínimo de 30 dias. É por isso que nós estamos muito preocupados. Então, quanto antes a gente tomar essas medidas, né, começar de fato com essas medidas, nós vamos ter aí essa redução mais drástica e vai demorar menos dias para a gente conseguir chegar a zero casos. Então, é por isso que os especialistas, olhando para essa curva, não somente mundial, mas também nacional, eles estão bem preocupados, né? É por isso que nós já temos que tomar essas medidas drásticas, é por isso que toda hora, aí nos meios de comunicação, as pessoas estão falando muito, né, dessa questão, para a gente poder se cuidar, já ir para esse isolamento, porque senão a coisa pode piorar. Beleza? Entendi. Obrigada. Nada. Gente, agora vamos aqui para o Distrito Federal, tá? No Distrito Federal, então esse gráfico aí, ó, observe. Aqui no Distrito Federal, o primeiro caso foi no dia 7 de março. Então, observe que no Brasil foi no dia 26 de fevereiro. Gente, e tem gente falando que, na verdade, o primeiro caso no Brasil foi em janeiro, não foi em fevereiro.
Só que é aquele esquema, alguém está com uma certa doença e não é detectado, então ela não está com aquela doença, né? Então estão dizendo que o primeiro caso aqui, né, foi no Brasil, foi em janeiro. Então aqui foi no dia 7 de março, o primeiro caso, né? Aqui no dia 14 de março, ou seja, 7 dias depois, foi para 8 casos. Então foi multiplicado por 8. Em 7 dias foi multiplicado por 8. No dia 21 de março, ou seja, 7 dias depois, foi para 108. Gente, 108, isso não foi multiplicado por 8, foi multiplicado por mais de 8, foi multiplicado por mais de 10 vezes. O que acontece? No mundo, eles estão prevendo, e pelo que eles viram na China, na Itália e na Espanha, é que o número de casos a cada 7 dias, em média, a cada uma semana, ele é multiplicado por 10. E aí seria bem maior o crescimento do que, né? Mas é aquele esquema. O que nós temos que levar em consideração aqui no Distrito Federal, esse aumento? Nós temos que levar em consideração que também casos estão sendo testados e os resultados começam a sair. Então, saindo de 8 para 108 é porque mais resultados saíram. Não quer dizer que essas pessoas foram infectadas exatamente ali. Lembrando que o período de incubação desse vírus, para ele, né, se manifestar, é de 7 a 14 dias. Né? De 7 a 14 dias. Então, não quer dizer que necessariamente, é por isso que eles estão colocando aqui o intervalo de 7 dias. Ó. E eles pegaram exatamente no dia 21 de março. Não, isso foi antes. E aí foi detectado, o resultado começou a sair aí. Olha só, gente, daqui para cá, aí já começou a diminuir um pouquinho. Foi para 260. Então, nós temos 152 casos a mais. O que eu digo diminuir um pouquinho é que do dia 14 para o dia 21 foi multiplicado por mais de 10, entendeu? Aqui, ó, né, quase que triplicou, né? Então já diminuiu. E qualquer melhora aí a gente acaba comemorando. E aqui, ó, 348, no dia 1º de abril. O que está acontecendo no DF? No DF, eu fiz uma média aí desses casos e não está seguindo necessariamente um exponencial, né? Porém, eu fiz uma média aí e está crescendo o número de casos em torno de 7,5%. Então, se eu pegar aí, ó, a partir do dia 28 de março, né, do dia 28 de março, 260 casos, crescendo aí 7,5%. Como que vai ficar essas vítimas no DF? Que eu vou chamar de D, tá? Vou chamar aí de D. No Distrito Federal, eu vou chamar aí de D. Como que ficaria a função? Vai lá, alguém levanta a mão aí e fala para mim como que ficaria essa função do número de casos no Distrito Federal. Vai lá. Pode ligar o microfone aí e participar. Então, 260 em 28 de março. Como que ficaria? Crescimento de 7,5% ao dia no DF. Como que ficaria a função? Fala aí para mim. A quantidade no dia 26 de março, né, que é 260, Perfeito. multiplicado por 1,78 elevado a T. 1,075. Tá, é 7%, né, não 70%. Essa Vacilei. isso, perfeito, mas está correto. 260 vezes, se a gente colocar aí como 7%, né, a gente pode arredondar, não tem problema, vamos colocar aí para baixo, então a nossa função Distrito Federal vai ser 260 vezes 1,07 elevado ao tempo, tá? Como falou aí o Arthur lindamente. Então, teríamos isso, ó, 260 vezes 1,07 elevado ao tempo. Vamos lá. Vamos fazer o cálculo para o dia 12. O dia 12 de abril. Dia 12 de abril, em relação ao dia 28, nós teríamos aí 15 dias. Então, Ana Paula, faz um favor aí para nós. Você está com a calculadora científica ainda? Liga o seu áudio, por favor. Pode falar. Tá. Calcula 1,07 elevado a 15. Calculei. Vezes 260. Multiplica. Por 260. Deu 717,34.
717,34. Gente, 34. bacana. Ó, nós temos no Distrito Federal cerca de 6 mortes confirmadas por coronavírus, né? Então, nós vamos considerar também a taxa de letalidade de 4%, tá? Calculando 4% disso aí, então 0,04 vezes 717,34, dá 28 pessoas mortas pelo coronavírus até domingo. Então, o que eu estou dizendo? Às vezes a gente olha para isso, mas em relação ao Brasil, então tá pouco. No Brasil estava dando 51 mil e no Distrito Federal 717. E 28 mortos no Distrito Federal e no Brasil 2 mil mortos. Não, isso é pouco. Gente, é pouco quando não é da sua família. Quando não é um conhecido. Mas pensa você, conta 28 pessoas aí da sua família. 28 pessoas. Contou? De repente você está inserindo pai, mãe, avó, você, irmão. 28 é pouco quando não são pessoas que estão próximas a você. Agora, 28 é muito quando você inclui seu pai, sua mãe, né? No meu caso, a minha esposa, os meus filhos. Isso é muito. Né? Eu quero que isso seja zero, eu quero que isso chegue a zero. E as pessoas estão brincando. Inicialmente, a gente estava colocando que as cidades, né? As cidades ali, as cidades que estavam sendo afetadas, ou as pessoas que estavam sendo afetadas, seriam os grupos de risco e tal. Mas olha o que está acontecendo em Brasília. Eu coloquei uma tabela aí para você, que é referente a esses casos que eu vou mostrar aqui agora. De 20 a 29 anos, 36 casos no DF. De 30 a 39 anos, 112 casos no DF. Gente, ou seja, eu tenho 37 anos, isso quer dizer que, em relação ao Distrito Federal, eu estou no grupo de risco. Né? De 40 a 49 anos, 88 casos. De 50 a 59 anos, 61 casos. E mais de 60 anos, que está sendo o grupo de risco aí, 49 anos. Né? O que acontece, gente? Nós temos que nos cuidar. Por exemplo, um dos últimos mortos aí, ele era sargento da PM com 50 anos. Então, essa história, normalmente essas pessoas, elas fazem atividade física, corrida, né? E assim vai, ou seja, fisicamente elas estão bem, né? E aí o que eu quero falar? A matemática, ela entra aqui para a gente poder prever algumas coisas e tomar algumas decisões. Então, quando a Organização Mundial de Saúde ela vem tomando algumas decisões. Quando a Itália ela vem tomando algumas decisões, exatamente para que isso não aconteça. Olha só, nós teremos ali no dia 12, 717 casos, né? Se a gente extrapolar um pouquinho para a semana seguinte, vai mais do que dobrar, né? Vai para 1.500. Nós vamos chegar aí no final de abril com mais de 3 mil casos no DF. Aqui no DF nós temos 500 respiradores. 500 respiradores. Então, se eu tenho ali 3 mil pessoas acometidas pelo vírus, e se mais de 500 pessoas precisarem desses respiradores, não tem respirador para todo mundo no Distrito Federal. Eu estava conversando com um ex-aluno ontem, Lucas, eu dei aula para ele no Leonardo da Vinci, e ele está fazendo residência em medicina no Hospital das Clínicas em São Paulo. E eu perguntei para ele como é que estava lá. Ou seja, gente, ele está fazendo residência nessa pandemia. E aí eu perguntei para ele, não, em relação assim, aqui a gente está usando os equipamentos devidos e tal. Aí e qual é a parte mais difícil? Ele, não, a parte mais difícil é quando um paciente chega aqui, a gente faz o teste e o teste dá positivo. Ele falou que ontem ele conversou com um rapaz que tinha acabado de sair o resultado, ele foi dar o resultado para esse rapaz. E o resultado deu positivo. Você pode pensar assim, se ninguém ao seu redor deu positivo alguma coisa do tipo, você pensa, cara, então vou me isolar da minha família, vou me isolar dos meus conhecidos, né? Vou me isolar completamente para que eles não possam pegar. Só que tinha um agravante.
A esposa dele já estava em estado grave na UTI. Então, ele recebeu o resultado, a esposa em estado grave na UTI, e ele com coronavírus. Gente, pensa o que deve vir na sua cabeça, né? O que deve se passar por sua cabeça? Uma pessoa que você ama está na UTI com a mesma doença que você acabou de ser diagnosticado. A gente pensa em muitas coisas, né, em muitas pessoas, é por isso que nós temos que aproveitar os momentos. E ele me falou que esse cara, ele ficou desolado, né, e que ele, Lucas, voltando, né, ele não está em casa, ele preferiu estar em um lugar, também está isolado da família, porque está trabalhando com pacientes que estão infectados. Ele falou que voltando para casa, ele não podia abraçar ninguém, né, ele, Lucas, ele estava conversando ali como um desabafo e que a coisa estava muito difícil. Então, todos os profissionais que estão lidando com isso estão falando que a coisa é grave. E eu acredito muito na ciência. E muitos de vocês querem exatamente ser médicos. Então, nós temos que acreditar na palavra desse profissional que um dia você vai ser. Nós temos que acreditar, porque eles não estão falando isso da boca para fora, eles não estão falando isso porque eles estão vendo pesquisas, fazendo cálculos. Não, eles estão vendo ali diariamente. Eu estou tratando com números aqui. Estou fazendo projeções. Porém, ele está lá lidando. Então, uma pessoa que é infectada, ele tem que dar essa notícia, ou que daqui a alguns dias ele vai ter que entubar ou alguma coisa do tipo para respirar com a ajuda de aparelho, impacta diretamente na vida dele. Porque a carga emocional ali que essa pessoa traz é muito grande. E aí a gente pode estar pensando o seguinte, mas na cidade em que eu estou, não tem coronavírus, né? E aí eu coloquei uma tabela para você, né? Registros de 26 a 30 de março. E nessa tabela, o plano piloto, no dia 30, tá, já subiu para 99, tá, gente? Já tem mais aí, na verdade. 90 casos. No Lago Sul, 53 casos. Em Águas Claras, 32 casos. Gente, Águas Claras, como o Sérgio falou, a cidade é urbanizada e ela é vertical. Ou seja, num prédio, num bloco, tem muitas pessoas vivendo. Então, uma pessoa que está infectada ali naquele bloco, se ela passou pelo elevador, corredor, alguma coisa do tipo, ela vai infectar outras pessoas. Então, eu acredito que Águas Claras vai crescer mais do que está crescendo o plano piloto e o Lago Sul, tá? Devido aí à característica da cidade. Sudoeste, gente, Sudoeste que vinha depois ali do Lago Sul, que era a terceira, tá? Sudoeste octogonal também 32 casos. Então, Águas Claras já passou o Sudoeste, tá bom? Guará, 15 casos. Lago Norte, 9 casos. Vicente Pires, 6 casos confirmados. Parkway também 6. Sobradinho, 1. Olha onde o vírus está chegando, está começando a chegar. 5. Jardim Botânico, 6. Samambaia, 4 casos confirmados. Ceilândia, 3. Gente, a minha preocupação é com Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas, devido às invasões, devido à aglomeração. As pessoas não têm tanto contato assim com álcool em gel. Gente, isso vai crescer. Recanto das Emas, 1 caso. Núcleo Bandeirante, 2 casos. Gama, 4 casos. Santa Maria, 1 caso. E São Sebastião, 3 casos. Então, você percebeu aí esse crescimento exponencial, tá? Nesses casos. Então, a coisa aí é feia, né? É feia. Então, o que eu peço assim, que vocês se cuidem mesmo, tá? Gente, agora eu vou abrir para dúvidas, então vocês podem ficar à vontade para poder tirar dúvidas, tá? Então, quem for tirar dúvida aí pode abrir aí o microfone e fazer a sua pergunta. Professor, Sim? da ficha que você mandou para a gente vai receber o gabarito? Sim, eu vou mandar o gabarito para vocês, tá? Que vocês vão conferir. Aí vocês perceberam que
durante a tarde, ali no final da tarde, tem uma parte que os professores estão à disposição para tirar dúvidas, né? Aí eu vou mandar o gabarito para vocês poderem conferir. E, a partir disso, à tarde, a gente vai abrir para vocês tirarem dúvidas. Beleza? Valeu. Tranquilo, garoto. Gente, mais alguém com alguma dúvida? Não? Senhores, eu Que quero... tá tranquilo. Beleza, garoto. Eu quero agradecer, tá, por esse momento aí com vocês. Na nossa próxima aula, semana que vem, nós vamos falar de logaritmo, tá bom? Como calcular expoentes e assim vai, beleza? E qualquer demanda, estou à disposição. E qualquer notícia em relação ao simulado, eu vou falando com vocês aí no grupo de matemática, beleza? Tá? Gente, brigadão, tenham um ótimo sábado, vamos continuar treinando. Um abraço, tudo de bom, gente. Beijos do Magro, mal.